Olá, você já ouviu a expressão uma vez salvo, salvo para sempre? Boa, né? Porque está tratando a respeito de Deus, o Salvador. Salvação que ela é para sempre. Aquele que Deus marca com X para a salvação, esse está certamente salvo. Enquanto o resto da humanidade, bem, deixa isso para lá. Porque a ênfase dada nessa expressão é que Deus graciosamente, levando em consideração que todas as pessoas estão de fato perdidas, condenadas, então Ele, em sua graça, em seu amor, em sua bondade, Ele escolhe pessoas para serem salvas. Isso é a bondade de Deus. É muito interessante isso. Aliás, feliz é aquele que é escolhido para a salvação. Feliz é aquele que é marcado com um X em sua alma, que esse não vai se perder jamais, ainda que se perca, mas haverá condições e tal. Eu confesso a vocês que eu não sou muito simpático dessa doutrina. Eu acho que Deus, quando a gente olha para Jesus e vê Jesus, em Jesus ele vê Deus, o Pai, a gente observa que esse Jesus, ele fala de uma salvação. Aliás, ele é a salvação. Mas que tipo de salvação? A salvação que não é uma salvação, ela é a salvação como um grande projeto, um projeto que é reconhecido como múltiplas salvações. Salvação do ser humano pessoal e a salvação do ser humano, por que não? Social, coletiva. Então isso, quando eu estou tratando sobre salvação, nesse caso, eu estou tratando de salvação nos seus mais diferentes níveis. Salvação na área da política, na área familiar, nas relações, salvação do ser humano como um todo. E eu acho isso simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque a gente vai observar que Jesus, sendo a salvação, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não vai escolher exatamente quem é quem. Ele vai chamar todas as pessoas, vinde a mim todos, aqueles que se entendem salvos. Ou seja, ele vai tentar fazer absolutamente tudo para que você entenda da sua necessidade de conhecer o Pai maravilhoso que Deus é. Mas o interessante disso tudo é que nós é que somos pessoas que somos voltadas a condenar as outras pessoas. Primeiro porque quando a gente diz uma vez salvo para sempre, ao dizer essa expressão, geralmente você se considera o salvo, em detrimento do outro. E um outro detalhe é que a gente precisa observar que nós aqui estamos fechando a porta de salvação. Nós aqui apontamos o dedo, nós aqui dizemos que a pessoa não está salva, porque a proporção que eu quero te salvar, eu estou me entendendo salvo, enquanto você, eu sinto muito, mas você precisa me ouvir. Eu tenho resposta para você. Só que, observando Jesus, a coisa é totalmente diferente. Porque em Jesus eu percebo que eu estou errado. Eu estou errado porque eu estou condenando a pessoa, eu estou entendendo o pecado como um evento, ao invés de entender o pecado como um processo de desumanização. E nesse processo de desumanização, eu estou me condenando, eu estou acabando comigo mesmo, certo? Então eu estou fazendo da minha vida o inferno, e sendo levado, e sendo caminhando para o inferno. Sendo que, em Jesus, eu compreendo que Ele está nos chamando para viver uma outra condição. A condição de não observar a pessoa como uma vez condenado para sempre. Porque quando nós condenamos uma pessoa, nós estamos dizendo que aquela pessoa é o evento que ela fez. Nós estamos filtrando a pessoa pelo evento mal que ela cometeu. E quando nós olhamos para a pessoa e olhamos aquela pessoa como um evento mal, ao olharmos para uma pessoa e enxergamos aquela pessoa apenas como mal, nós estamos condenando aquela pessoa para sempre, estamos tirando dela toda a possibilidade de se refazer ou de reaver a sua vida. Agora observe comigo, você chamaria para um cafezinho
uma pessoa que te traiu feio, que te fez sofrer, você convidaria para levar adiante o teu projeto, o projeto que você quer entregar a alguém de confiança, você entregaria para uma pessoa que te negou? Você entregaria o primeiro pão da honra a alguém que te faz sofrer um sofrimento que você sabe que isso está te matando? Você intercederia pelo perdão de Deus para uma multidão que estava acabando com você? Injustamente? Pois Jesus fez isso. Aliás, é a marca de Jesus, esse amor, essa misericórdia. Então, em Jesus, eu observo que ele olha para Pedro e não filtra Pedro pela sua negação, não filtra Judas pela sua traição, não filtra os discípulos que todos abandonaram Jesus e ele foi lá e fez para ele uma peixada à beira-mar. Não levou em consideração absolutamente nada, a não ser a possibilidade de eles refazerem a sua vida. Para Jesus, uma vez condenado, sim, existe um outro jeito, é a condição do perdão. O perdoar ao outro e se perdoar, o de liberar o outro e também se liberar. Uma vez condenado, para Jesus, é uma outra oportunidade de tal pessoa encontrar-se com a sua misericórdia. É onde ele coloca o seu coração na miséria do outro. Tal pessoa não pode ser filtrada apenas pelo seu mal. Uma vez quem traiu, não tem que ser traidor para sempre. Uma vez quem mentiu, não tem que ser mentiroso para sempre. Uma vez se você matou alguém, matou feio, não tem que ser um assassino para sempre. Existe ainda a condição de você se voltar para a vida. Uma vez condenado, repense, assuma o seu erro, procure acertar o passo, então você alcança a misericórdia. É nisso que eu vejo a condição do perdão de Jesus, que uma vez condenado, eis que estou à porta e bato, diz ele. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei nesse coração e cearei com você e você comigo. Nós vamos acertar o passo junto, porque uma vez condenado, ainda há jeito para você. Pense nisso. Deus te abençoe.